Olá pessoal, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês um assunto que eu acho muito importante e que também tem sido disseminado bastante pelos profissionais de saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Josivar Filinto, eu sou profissional de saúde e também um profissional do atendimento pré-hospitalar. Também sou instrutor de suporte básico de vida e me sinto na responsabilidade de poder compartilhar com vocês alguns assuntos relacionados ao atendimento extra-hospitalar, não é? E recentemente aconteceu em Petrolina, eu escutando uma notícia através da CBN, rádio, e a notícia informava o seguinte, que uma mãe conduziu um bebê para um posto da Polícia Federal e tem as imagens lá, né? Depois eu fui buscar mais informações detalhadas no site para conhecer mais o contexto da história, porque as notícias nos meios de comunicação muitas das vezes é bem reduzido, né? Bem resumido, e eu não gosto de compartilhar assuntos baseado em recortes, porque existe um contexto, e esse contexto nós não conhecemos, mas vale a pena a gente buscar mais informações, tá? Então ela conduz com o esposo o bebê para um posto da Polícia Federal. Eu acho que ela achou que poderia receber um atendimento ali, e o profissional policial federal ele realizou as manobras. A princípio funcionou, ele realizou as tapotagens, a gente vê as imagens com um pouco de dificuldade, mas a gente acompanha, e aí a criança conseguiu ser desengasgada, ou seja, com sucesso. Isso é muito importante, tá? Tem umas coisas que me chamam a atenção nesse fato, mas antes de me aprofundar um pouquinho, fazer um comentário bem subjetivo, como profissional, bem técnico, eu quero entrar aqui na estatística e detalhar um pouco sobre essa estatística aqui, que está explícita pelo Ministério da Saúde. Tá? Eu vou ler para vocês, para que a gente tome a ciência, a consciência do que está acontecendo, né? Porque as coisas estão acontecendo e nós não estamos acompanhando, e nem é noticiado assim de forma tão frequente, na sua totalidade, tudo que está acontecendo no mundo. E às vezes a gente precisa de uma estatística mais concreta, completa, para que a gente possa entender como é grave essa situação no Brasil. Vou falar a nível de Brasil, tá? Então vamos lá, vamos entrar aqui na estatística. Nessa live eu não estou com muita pressa para terminar, tá? Eu vou querer aqui ler realmente o que eu achar necessário para que a gente possa entender um pouco do que está acontecendo. E o que a gente precisa fazer para tentar reduzir o índice de engasgos, que o caso aqui é engasgos, e também reduzir o índice de óbito, que é possível, tá? Vamos lá. Segundo aí essa estatística que foi lançada pelo Ministério da Saúde, não é, em 2026, ou seja, ela foi lançada em 2026, mas relatando os índices de 2024, tá bom? Então veja bem, aproximadamente, veja um número, anota aí, aproximadamente 2.000 pessoas, 470 morrem. Veja bem, existe o índice de engasgo em que as pessoas sofrem um engasgo e ela consegue sobreviver. Então, tem as pessoas que recebem o atendimento por alguém que tem o conhecimento básico e ela consegue se sair bem, e existem pessoas que aplicam o autodesengasgo se ela tiver só. Então, aqui está falando não desse grupo de pessoas que foram engasgadas, desenvolveram a OVACI, né, o OVACI, que significa obstrução de vias aéreas por corpo estranho, da forma mais técnica, ou tecnicamente falando, e ela aplica o próprio autodesengasgo e consegue sobreviver. Mas aqui está falando dos índices de mortalidade no Brasil.
Ou seja, 2.470 pessoas morreram por engasgo em 2024. Vamos lá. Cerca de 60 das vítimas, ou seja, que aproximadamente 1.500 pessoas, tinham 60 anos ou mais. Pegando o gancho aqui nessa estatística, as faixas etárias que são mais vulneráveis a se engasgar e também evoluir para óbito são idosos, que aqui ele fez mais ele especificou mais essa faixa etária, idosos, né? E também crianças. As crianças também estão no grupo das vítimas que são mais vulneráveis a engasgo no Brasil. Então, só com esse ponto aqui inicial dessa estatística, que nos chama a atenção, 2.470, e também nos chama a atenção as faixas etárias, vale a pena nós estarmos atentos com os nossos idosos, em qualquer ambiente, e atentos com as nossas crianças. Josivá, mas as outras faixas etárias, elas não se engasgam? Engasgam sim, todas as faixas etárias, mas as mais vulneráveis são esses dois grupos. Então, profissionais de saúde que está me acompanhando aqui, o público, cuidadores, não é, que acompanham os idosos, por exemplo, profissionais educadores, professores, pessoas que trabalham no ambiente escolar, por exemplo, precisam, e vou usar uma palavra mais forte, e devem estar capacitados para atender esses casos. Porque senão a gente vai permitir que aumente o índice de engasgo no Brasil, de morte no Brasil, e vamos ficar assistindo de camarote esse índice, esse número, que é bem métrico aqui, aumentar. Não é? Então eu acho que vale a pena ficar atento. O atendimento para engasgo não é só para profissionais do atendimento pré-hospitalar, como o SAMU, como o bombeiro militar, como o bombeiro civil, como brigadistas em empresas, ou para grupo de socorristas. Não é só para esse grupo. Eles não conseguem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O mais interessante é a sociedade no geral estar com o mínimo de conhecimento para prestar um atendimento de compressões abdominais, tapotagens, para poder tentar desobstruir a vítima. Então precisamos estar atentos em relação a isso, tá bom? Vou continuar aqui. Entre os idosos, o grupo mais vulnerável foi o de 80 anos ou mais, há cerca de 771 óbitos no Brasil. Devido à sua incapacidade e até mesmo, imagino, de realizar um autodesengasgo, são pessoas acamadas, e não precisa ser acamadas também, né? São pessoas que têm uma idade dentro dessa faixa etária que nós falamos aqui. Então, precisamos ficar atentos com os idosos. Idosos, nós devemos entender que a situação que envolve engasgos, ela está enquadrada em casos de emergência. Ela não pode esperar. Ela tem que ser atendida de imediato. Porque se ela não for atendida de imediato pelas pessoas que estão do lado dela, ela vai evoluir para óbito. Esse é o trajeto, se ela não receber o atendimento e se ficar obstruída. Porque aí o que é que acontece fisiologicamente? Ou levando em consideração a fisiopatologia, quando o objeto ele obstrui as vias aéreas, ela interrompe a passagem de ventilação de ar para que as pessoas produzam a respiração e as células continuem vivas. O corpo precisa disso, nós precisamos do oxigênio para sobreviver. Isso é indispensável e isso é
essencial. Então, se eu não tenho esse suporte no meu organismo de O2, eu vou evoluir para uma hipoxemia. Essa hipoxemia cerebral vai fazer com que a pessoa desenvolva uma síncope, que significa dizer desmaio. Ela evolui para inconsciência, e dessa inconsciência ela pode desenvolver uma PCR, que é a parada cardiorrespiratória. Ela já está com o sistema respiratório comprometido, porque é uma asfixia. Isso é insuportável, porque eu já experimentei um engasgo total, grave, eu já experimentei também, tá? É horrível. E vai fazer com que a vítima evolua para uma parada cardiorrespiratória, que eu costumo dizer que é uma das situações mais críticas que o ser humano pode experimentar, e ela vai evoluir para óbito. Ou seja, veja, nós passamos aqui um pouco de como funciona essa patologia, tá? Provocada pelo engasgo. Então a vítima ela pode evoluir rapidinho, sem atendimento. Ou seja, o que me levou a entrar nesse detalhe foi que nós estamos aqui tentando classificar o engasgo como um caso de emergência. Emergência é toda situação iminente de morte, que não pode esperar. Urgência pode esperar ainda um pouquinho, mas precisa do atendimento rápido. Emergência precisa do atendimento rápido e imediato, tá? Senão ela vai experimentar todo esse contexto que eu falei para vocês da fisiopatologia do engasgo aqui há pouco tempo, evoluindo para a parada cardiorrespiratória, que eu gosto de dizer que é a transição entre a vida e a morte. É a situação mais difícil que um ser humano pode experimentar, e evoluir para óbito. Então, precisamos estar atentos, tá? Vamos lá. Segundo o Ministério da Saúde, ela destaca aqui algo interessante. Vamos lá, a gente falou muito baseado na estatística do Ministério da Saúde, muito sobre os idosos. Vamos agora vamos ver o que é que eles falam sobre as crianças, né? Então, isso aqui é um destaque na estatística, mais de 94% dos casos de asfixia, que é o engasgo, não é? Por engasgo ocorrem em crianças menores de 7 anos. Vale a pena os professores que trabalham com crianças estarem atentas e estarem atentos. E os diretores de escolas se preocuparem com esse suporte. No finalzinho, eu vou falar aqui um pouquinho da Lei Lucas, que é a Lei 13.722 de 2018, para que a gente possa estar ciente de que existe essa lei que nos ajuda a poder se organizar, se preparar para poder lidar com essas situações, tá? Daqui a pouquinho. Então, mais de 94% de asfixia ocorre em crianças menores de 7 anos. Mais de 50% das aspirações de corpo estranho, que desce para a traqueia, obstrui a via aérea, fecha a via aérea inferior, acontece em crianças menores de 4 anos. Menores de 7, depois ele reduz um pouquinho para menores de 4 anos, e assim sucessivamente. E aí ele ainda traz um ponto dizendo assim: a faixa etária de maior risco é entre 1 ano e 3 anos. 1 a 3 anos de idade, segundo o Serviço de Informações do Ministério da Saúde. Então, por que eu tenho que comentar sobre isso? Eu já tenho comentado aqui no meu Instagram essa utilidade pública várias vezes, mas não vou me cansar de falar sobre isso. Depois eu vou voltar novamente, para a gente poder se mover, tomar uma atitude e não esperar acontecer para querer agir sem saber o que fazer. Tem coisa, gente, que eu me seguro aqui para não falar, sabe?
um pouco revoltado como funciona o ser humano, né? Porque às vezes as pessoas esperam acontecer ou acham que não vai acontecer, acham que tem aquela sensação falsa, não é? De que tá tudo bem, não vai acontecer, e de repente acontece. Beleza, está fora do nosso controle se vai acontecer ou se não vai acontecer, está fora do seu controle, tá? Você não domina isso, de repente acontece. Eu acho que o que é mais importante é utilizar a prevenção e usar a capacitação para que a gente reduza esses casos. A gente precisa saber atender, tá bom? Porque as crianças também elas estão dentro dessa condição de mortalidade de grupo mais vulnerável. Porque as crianças elas morrem mais por complicações respiratórias. Não é? Então, crianças que desenvolvem um problema respiratório, que atinge esse sistema respiratório, tem que se preocupar imediatamente. A gente sabe que existem as patologias, obstrução de vias aéreas, seja lá por que for, tem que se preocupar em atender o mais rápido possível. Então, as crianças, elas evoluem para óbito rapidamente em caso de engasgos por essas questões de complicações respiratórias. E aí, no caso do engasgo que a gente está comentando aqui, deixa eu voltar aqui nas estatísticas, a gente precisa entender que as crianças elas evoluem para óbito rapidinho quando elas sofrem um engasgo total, é chamado engasgo grave. Então nós devemos ficar atento com essa faixa etária e agir o mais rápido possível, porque elas morrem mais por complicações respiratórias. Deixa eu ver aqui. Então, eu não poderia deixar de dizer para vocês, de deixar para vocês aqui uma informação de que quais são as fontes que nos fornecem essas informações, essas estatísticas, né? O Ministério da Saúde, né? O Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM/DataSUS, você pode pesquisar lá, buscar essas informações, né? Então, o próprio Ministério da Saúde, ele passa essas informações em relação ao que está acontecendo metricamente no Brasil relacionado aos índices de mortalidade por obstrução de vias aéreas. Ok. Agora, depois dessa estatística, eu tenho aqui eu gostaria de fazer um comentário importante. Chamando a atenção da sociedade, chamando a atenção, eu digo, dos profissionais de saúde, chamando a atenção dos professores, dos diretores das escolas, que precisam se preocupar com essa situação do engasgo, principalmente em crianças. Escolas que trabalham educando crianças, ambientes como empresas, precisam ter esse conhecimento básico, de suporte básico de vida para atender essas pessoas, tá? Vamos lá, eu falei que no final iria falar um pouco sobre a Lei 13.722 de 2018, chamada Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei federal que foi aprovada baseada num contexto triste, não é? O menino Lucas sofreu engasgo, ele foi para uma recreação promovida pela escola que ele estudava, e lá ele sofreu engasgo, e nesse engasgo ele não recebeu nenhum atendimento. Então, baseado nesse fato, a mãe do garoto foi buscar foi lutar realmente para que pudesse aprovar uma lei
lá em Brasília. E conseguiu. Então existe a lei Lucas, que obrigam as escolas, principalmente, e todos os funcionários das escolas conhecerem as manobras de atendimento de suporte básico de vida em caso de engasgos, tá bom? Porque é uma situação de emergência que a criança precisa ser atendida o mais rápido possível. Não podemos deixar para depois, né? Podemos, inclusive agora em 2025, a American Heart Association, né? Sociedade Americana do Coração, ela lançou a nova atualização em 2025 relacionado ao engasgo. Então houve uma mudança e vale a pena a gente aprender os procedimentos básicos simples para poder atender o paciente. Engasgo no Brasil é uma coisa que acontece com frequência e as pessoas, muitas delas, não sabem o que fazer. Então eu dei início aqui a essa live informando que em Petrolina aconteceu um fato que uma mãe conduziu para um posto da Polícia Federal um bebê engasgado. Eu quero fazer uma observação aqui, eu não tenho muito contextos, tá bom? Mas eu fui buscar um pouco do contexto, mas eu não tenho tanto contexto, eu não gosto de falar sem contextos, porque pode ser que eu cometa falha, porque eu não sei o que aconteceu antes. Mas de fato, de um modo assim, bem geral, a gente entendeu lá, depois que eu fui me aprofundar um pouco sobre o noticiário, é que ela tentou tentou desengasgar o bebê, não conseguiu e conduziu para o posto da Polícia Federal, que eu acho que ela achou que era o mais próximo e que os policiais teriam como atender. Uma observação que eu já fiz até em outro vídeo: nem sempre vai dar tempo conduzir para o hospital. Nem sempre. Existem casos, inclusive aqui na cidade que eu moro, uma mãe conduziu para um hospital daqui da cidade, não deu tempo. Na reportagem que eu vi ontem, diz que ela tentou fazer a manobra em casa, não deu certo e conduziu. Eu não estou dizendo aqui que ela não fez da forma correta, mas será? Como foi feita essa manobra na criança? Será que ela foi de acordo com a literatura recomenda, aplicando direitinho, repetitivamente, pedindo ajuda? Não é? Tem essa pergunta que fica no ar. Nem estou afirmando que ela não fez a manobra correta e nem estou dizendo que ela fez a manobra correta. Se ela fez a manobra correta e não desengasgou, pode acontecer, né? Nem sempre quando a gente vai fazer uma manobra de conformidade com a literatura vai dar certo, nem sempre, mas a gente precisa diminuir essa ausência da assistência no atendimento pré-hospitalar, porque tem pessoas que não sabem fazer nada e a pessoa morre pelo uma simples atitude que poderia ser realizada por qualquer pessoa treinada. A pessoa evolui para óbito, a gente perde uma vida, gente, só porque não prestou assistência. A probabilidade da vítima ser bem sucedida depois que você aplica as manobras corretas do desengasgo aumenta. É diferente da pessoa que não faz nada, certo? Então, nesse caso de ontem, vale a pena saber se ela fez a manobra correta, e há a possibilidade de fazer e não der certo, e ela tomou a atitude de levar para o posto da Polícia Federal. Graças a Deus, o policial federal aplicou a manobra e a bebê desengasgou. Deu certo. Graças a Deus, o profissional sabia. Parabéns para ele. E respeitando a conduta da mãe que resolveu conduzir. Agora eu vou abrir entre aspas. Não dá tempo
o organismo do bebê não suporta tanto tempo sem respirar, porque o bebê sofre mais por complicações respiratórias, e isso é muito agudo, é muito súbito, e ela evolui para óbito ligeiro, rapidinho. Então, qual é a conduta que nós devemos tomar? Identificar o engasgo, aplicar as manobras de imediato e pedir socorro. Pedir socorro. Tá bom? Eu vou deixar essa live aqui no ar aí rolando, e aí podem fazer comentários, fiquem à vontade, tá bom? Quiser alguma orientação, se você desejar um treinamento para sua instituição, para sua escola, um treinamento de SBV, Suporte Básico de Vida, onde eu fui formado como instrutor em 2017. E tem essa formação de Suporte Básico de Vida pelo IBRAP, Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar, lá no início do IBRAP. Eu estou disponível para aplicar esse treinamento para a sua empresa, para os seus colaboradores, para os seus professores. Estou falando aqui para diretores de escolas, não é? Ambiente como recreação, por exemplo, para os seus colaboradores. Eu estou aqui pronto, para você também, eu estou aqui disponível para poder treinar e capacitar nos mínimos detalhes como atender uma vítima com alta qualidade. Eu trabalho com instrutoria e treinamento há muitos anos, há 10 anos, tá? Aproximadamente. Já atuei no SAMU, já fui instrutor do próprio SAMU, já capacitei profissionais do SAMU, já fiz parte do núcleo de educação permanente, e todo o meu conhecimento que eu tenho, eu compartilho, porque eu sei que eu posso contribuir para que as pessoas possam prestar assistência e ser bem sucedida nas maiorias das vezes. Então, gente, um abraço para vocês. Foi só aqui um momento pela manhã de hoje, são 10h30 da manhã, e espero que contribua aí para o conhecimento de todos. Qualquer coisa, entre em contato comigo, quer tirar alguma dúvida, quer falar comigo, José, eu tenho uma dúvida em relação a isso, estou aqui para a gente bater um papo bem legal. Quiser convidar a gente para dar treinamento, estamos juntos aí nessa missão. Um abraço, pessoal, até a próxima.